Hoje, na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e se Conectar, você acompanha o primeiro de 2 episódios da entrevista com o escritor londrinense Rodrigo Garcia Lopes. Literatura Viva, palavras para sentir e se conectar. No Literatura Viva dessa semana eu converso com o escritor, poeta, compositor Rodrigo Garcia Lopes, que está lançando o seu 7º livro de poemas e o 18º livro em sua carreira, intitulado Enigma das Ondas. Trago o Rodrigo aqui para a nossa conversa, perguntando para ele como é que é esse projeto do livro de poemas, um livro todo especial, dividido em 4 partes. Eu queria que ele contasse para nós como é que surgiu o projeto, a ideia, a concepção do livro e a divisão dele, explicasse um pouco para nós como é que se dá essa divisão. Oi, Fred. Então, o Enigma das Ondas é o meu 7º livro de poemas. São poemas que eu comecei a escrever em 2015 e ele foi se organizando ao longo desses anos. Já está em pré-venda pela editora Iluminuras, é meu 7º livro de poemas. Enigma das Ondas, ele é organizado em 4 sessões. A primeira sessão, Língua, são poemas metalinguísticos ou poemas que falam sobre literatura ou que tem como pano de fundo o meio literário, a linguagem, e são poemas mais críticos, assim. A segunda parte chama Pandemônio, são poemas mais políticos, poemas que enfrentam um pouco mais essa realidade que a gente tem vivido no Brasil nos últimos 4 anos, 5 anos. Tem poemas que eu escrevi também durante a pandemia, então vamos dizer que é uma parte mais crítica do livro, a segunda parte. A terceira parte, Loci, que em latim são lugares, são poemas por lugares imaginários, lugares reais. É uma sessão mais reflexiva, assim. Mas a mais reflexiva é a última parte, que chama Mentes, que é mente, da mente, em latim. São poemas mais reflexivos, com influências de sonho, mais oníricos. São 91 poemas, né? Ele tem uma diversidade muito grande de estilos e de tons. E é isso, estou bastante feliz de estar podendo lançar esse livro, principalmente nesses nossos tempos tão turbulentos. Rodrigo, e essas partes que você divide o livro, né, nas quais os poemas eles encontram-se organizados, elas, de certa maneira, elas também ressoam em toda a sua obra poética, né? Não é algo específico do livro, mas isso é uma característica de um estilo poético seu. É isso? Tem um diálogo ali do Enigma da Onda com a sua trajetória poética. Eu sempre tive essa característica de dividir meus livros de poemas em partes, né? Eu não sei de onde vem esse tipo de organização, mas acredito que seja uma coisa até meio subconsciente. E claro que o livro pode ser lido como um todo, né? Mas os poemas também podem ser lidos individualmente e também podem ser lidos dentro dos poemas que estão naquela sessão, né? E acho que isso abre possibilidades de leitura bem interessantes. Eu nunca tive um estilo, sempre evitei essa coisa de buscar um estilo único. Eu acho que sempre para mim foi muito importante a questão da liberdade, né? A questão da liberdade de você trabalhar com as formas existentes no repertório das culturas, né? De vários países, de várias civilizações, de vários tempos históricos. Eu acho que todo esse repertório, né, ele deve ser usado pelo poeta contemporâneo, né? Então eu acabo muitas vezes dialogando com outras poéticas de outras culturas e, é claro, também com a cultura brasileira, mas eu sempre acreditei que cada poema é uma aventura única e irrepetível e que a forma
ela aparece no momento da escrita daquele poema. A forma encontra o seu poema e o seu instante, e é um processo assim difícil de explicar. Há um motivo para um determinado poema ser um soneto e não um haikai, ou um poema ser um poema mais longo, mais complexo assim, e não um outro tipo de poema. No caso da sestina, que tem 2 sestinas no livro, que é considerada uma forma complexa de poesia, né, uma forma medieval e que é considerada uma das mais difíceis assim de escrever. Para mim foi um desafio, porque eu queria uma forma poética que dialogasse com essa questão do confinamento, do isolamento social, do distanciamento entre as pessoas, e eu achei que a Sestina resolvia bem essas questões, né? Daí escrevi o Sestina, O Dia da Marmota, que é inspirada naquele filme Feitiço do Tempo, e a outra Sestina, que foi escrita durante a pandemia e reflete um pouco esse estado de coisas. Talvez até essa ausência de um estilo único e essa versatilidade, ou essa busca por uma multiplicidade de vozes, tem a ver com essa busca de alteridade, de se colocar no lugar do outro, de buscar outras subjetividades, como acontece com vários poemas do livro. E eu acho que isso foi resultado também da minha experiência escrevendo um romance policial na terceira pessoa, e no processo de escrita do romance, que foi um longo período, do romance O Trovador, acho que isso acabou também, de certa forma, refletindo na minha poesia. Esse foi Rodrigo Garcia Lopes e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.